Irmãos, boa noite, graça e paz. Convido quem está lá fora que possa entrar no templo para darmos início a mais um culto de adoração e louvor ao Senhor. Amém? Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 34, do 1 ao 9. Salmo 34, do 1 ao 9. Quem puder ficar de pé, fica em reverência. Amém? Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e exaltemos o seu nome junto. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se à roda dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Aí eu tenho uma pequena reflexão aqui desses versículos que foram lidos, né? Neste salmo, Davi expressa seu louvor e confiança a Deus e nós. Será que nós temos essa confiança e nós estamos louvando a Deus em todo canto, né? O que podemos aprender através desse salmo? O primeiro ponto aqui, que devemos louvar, glorificar e engrandecer sempre o santo nome do Senhor em todo lugar e em todo tempo. Que nós devemos confiar, pois Ele nos ouve e nos livra de todos os temores e angústias e cura as nossas feridas. E que nesta noite nós possamos agradecer a Deus e vermos o quanto Ele é bom e que sempre estará conosco, nos protegendo, nos guiando, nos levantando, né, nas horas difíceis e suprindo tudo o que necessitamos. Amém? Convido agora o presbítero Monteirinho para orar pelo... Não, agora é o louvor. Amém, é o louvor. Vamos lá, louvar o Senhor. Amém. Vamos lá. Está no templo, Pai onipotente,
nós possamos adorar o nome do nosso Deus nessa noite e pedir que Ele venha nos purificar com o fogo dele, em nome de Jesus. Aleluia. Deus responde. Só o Senhor fala com seu povo por meio do fogo. Só o Senhor é Deus. Só esse Deus responde. Só o Senhor fala com seu povo por meio do fogo. Vem derramar o teu fogo sobre o meu altar. Ó Deus, vem queimar o pecado que ainda está em meu coração, em minha mente, em meu corpo. Oh, vem e purificar o meu altar com teu fogo. Só o Senhor é Deus. Só esse Deus responde. Só o Senhor fala com seu povo por meio do fogo. Vem
Baixo. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom adorar o Senhor. Quem é bem-aventurado e dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Que você possa vir celebrando o Senhor com seus dízimos e ofertas. Amém. Agradável é o lugar que habitas. A minha alma quer estar nos teus átrios. O meu coração e todo o meu corpo clamam por ti, ó Deus vivo. Tu és o meu sol e o meu escudo. Sou abençoado pela tua graça. Por onde eu passar, levarei teu nome e sempre direi: bem-aventurado sou. Bem-aventurado sou. Bem-aventurado sou.
a tua casa. Bem-aventurado sou. Bem-aventurado, Bem-aventurado sou. bem-aventurado Bem-aventurado sou. Pois eu sou sou a tua casa. meu Senhor. Glória a Deus. Amém. Eu agradeço ao pastor pela oportunidade que ele me dá nesta noite de trazer à igreja uma palavra do Senhor e que nesta noite nós estejamos prontos para receber do trono de Deus a sua palavra, que está lá em Marcos, capítulo 10, a partir do versos 46. Marcos 10, a partir do 46. Amém? Todos encontraram? Vamos recitá-lo, esse versículo, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentada à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Louvado seja o nome do Senhor. Com alegria que eu compartilho com a amada igreja nesta noite essa passagem que nos traz justamente as verdades, obtidas e transferidas para este livro, a qual rege a nossa vida, tá certo? Traz, o Marcos traz nesta noite versículos aqui que transformam a nossa vida a partir da própria leitura. Quando a gente começa a ler, a gente começa a entrar no texto e no acontecimento, o que aconteceu nesse dia, especificamente ali em Jericó. E não é diferente para com as nossas vidas nos dias de hoje, o que Deus tem feito para conosco, para que aqui nesta noite pudéssemos estar para louvar e bendizer o nome do Senhor. Olhando e verificando aqui o texto, que Jesus, era o que, tenho certeza, o que ele adorava e amava fazer, era pregar o Evangelho, e fazia muito bem isso. E se tratando aqui do cego, Bartimeu, ele nos dá uma ideia, de quem era esse cego. Ele era um cego e mendigo.
Pelo texto a gente pode perceber que ele não tinha nada, né? O que ele tinha ali era as suas ozes boas, né? Ele andava, ele não tinha problemas físicos, mas na visão, por conta da cegueira. E lá no verso, mais na frente a gente vai ver que quando ele diz assim, mestre, quando Jesus faz a pergunta a ele, o que é que ele faça, ele diz que ele quer que torne a ver. Então dá para entender que ele era uma pessoa que já não nasceu, né, cego. Eu observo que o texto, ele diz que ele não nasceu cego, né, não cego de nascença. Então ele cegou durante a sua vida, né? Aqui também não relata qual a idade que ele tinha, mas dá para se observar que ele tinha visão e ficou cego. E trazendo para o nosso dia de hoje, né, no que nós vivemos e passamos por grandes dificuldades, não pode ser diferente, assim como ele fez, que ele estava, né, à beira do caminho e sabia com certeza se ele estava ali e ele já tinha ouvido falar da pessoa de Jesus e poderia lhe trazer a visão, né? E o texto aqui também nos deixa claro que não trouxe só uma visão humana, mas trouxe a ele, quando Jesus disse que a tua fé te salvou, trouxe a ele uma visão muito mais além do que a gente possa imaginar, espiritualmente falando. Então, o texto desta noite, ele nos dá a condição de nós aprendermos e observarmos quem é Jesus e qual o ministério de Jesus através da sua vida, quando ele passava ali por Jericó. E a gente aprende que, ouvindo falar de Jesus, ele estava no lugar certo, estava no canto certo, né, e sabia que ele passava ali e ele ia clamar por ele. E para nós não estamos, né, diferentemente disso, da cegueira dos olhos, mas muitas vezes de uma cegueira espiritual, que podemos passar, né, ou até estar passando, eu não sei, mas tenho certeza que você e Deus, você tem a condição de assimilar isso nesta noite, através dos textos bíblicos aqui mencionados e lidos, né? Que há uma necessidade de fazermos como esse cego, ir à beira do caminho, ir ao lugar certo e clamar por Jesus, né? Seja lá qual for a dificuldade. Assim como ele obteve, né, neste dia, uma nova visão, tão mais além do que uma visão humana, mas uma visão espiritual de quem era Jesus e o que ele representava para ele. Por isso que ele estava ali no caminho, né, à beira do caminho, para esperar Jesus e clamar pelo seu nome. E ele diz, né, que Jesus seguia juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, e o cego Bartimeu estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, né, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então a gente aprende aqui no versos 47, né, que ele diz que ele ouviu que era Jesus que passava ali, né, pela sua voz. Ele não tinha condições de ver, mas ele ouviu a voz de Jesus. E para nós, irmãos, nós podemos trazer para nós na noite a condição de ser grato a Deus, por nós termos a condição de ouvir e ver as maravilhas de Deus. Com certeza esse homem ele não nasceu cego, né, como a gente já viu aqui no versos 51, porque ele diz que quer tornar a ver, e assim Jesus o fez e deu a condição de ver. E para nós, né, como nós vemos e ouvimos de falar de Jesus, por isso nós estamos aqui, através, né, das pregações que nós ouvimos, através do que foi pregado a nós.
Por isso nós estamos aqui com essa certeza de que clamar a Deus, clamar a Jesus, por Ele ter compaixão de mim e de você, com certeza Ele vai conceder aquilo que lhe for necessário. Cada um de nós. Nós não temos nenhuma dúvida disso, de que o nosso Deus, Ele está sempre pronto, né, a nos ouvir. E muito mais a nos dar um retorno certo, com garantia de vida eterna, a mais, né, além do que a gente possa imaginar, né, o que é a vida eterna, né, se nós formos parar e meditar, além de uma vida que nós já temos aqui, boa, né, na condição de servo de Deus, e muito mais o que há de por vir da parte de Deus para com as nossas vidas após a nossa partida, né? E a gente fala não somente no milagre acontecido, né, no muito mais, como diz que ele tornou a ver e seguia Jesus pela estrada fora, exatamente, né, por uma condição dele ter ouvido e visto o que Deus fizera sobre a sua vida. E não é diferente para conosco nesta noite. Ouvido o que foi feito, o que Deus fez por nós. Senão nós não estaremos aqui. Dado a graça de uma saúde mental, eu sempre falo isso, sadia, no tocante, o que é a Deus falar conosco, através das suas palavras, né? Que acabamos de recitá-la. E ouvindo falar de Jesus, deu atenção, porque se cumpra na sua palavra e na minha vida o que dissera a Deus, né? Vai, a tua fé te salvou. Então nós estamos na condição de salvos pela fé que há em nosso coração em Cristo Jesus, como ele diz que não há outro, né, mediador entre o céu e a terra. Então há essa condição da gente entender isso nesta noite, do que Deus falou há de se cumprir na minha e na sua vida, né, as verdades de Deus pertinente à salvação. E quando ele continua, né, lá no 48, e muitos repreendiam quando ele clamava, e muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Quantas vezes a gente não pode ter sido impedido de clamar a Deus, né, por motivos até fúteis, né, do dia a dia, da gente sair de casa atarefado e não ter um momento de folhear a Bíblia, ler e até orar. Eu tenho dito que, eu ouvindo a pregação, eu aprendi, e nunca mais eu vou fazer isso, sair de casa sem antes ler um versículo e orar, né? Porque aí é onde a gente se fortalece no dia que se amanhece, dado por Deus, né? Porque ele diz que ao amanhecer do dia, as misericórdias de Deus se renovam em nossas vidas. Não é assim que aprendemos, né? Ao amanhecer do dia, as misericórdias de Deus se renovam em nossas vidas. E tem se cumprido sim o que Deus tem dito, dia após dia. Cada um aqui sabe do que eu estou falando, né? Do que você tem passado, mesmo por dificuldade. Mas Deus tem trazido a você e a mim essa certeza no nosso coração de que há um Deus que vela por mim e por você, ininterruptamente, sem cessar, né, a vigilância de Deus para com as nossas vidas, no que diz respeito a Ele, né, a bondade dEle. Não é a minha bondade, é pela bondade dEle que nós adquirimos, né, esse privilégio de sermos cuidados por Deus, propriamente pela vontade de Deus. Não há vontade no homem que possa superar isso, a vontade de Deus em velar pela sua vida, cuidar pela sua vida.
E ele parou, né? Diz 48, versículo 48. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então, amados, nós aprendemos que tem que ter bom ânimo. Tem que ter bom ânimo, tem que ter coragem, né? Não basta ser alcançado pela misericórdia de Deus no dia que amanhece, mas ter bom ânimo, né, para se levantar e caminhar, né? Você compreende isso, meu amado, nesta noite? Que você tem que ter bom ânimo também, esforçar para que as coisas aconteçam na sua vida, principalmente as coisas boas, né? Porque Deus só tem o que é bom para nós, né? Nós temos vivido da parte de Deus ouvido e visto prodígios e maravilhas que Ele tem feito no nosso meio. Há quase um ano aí de pandemia, de perigo de vida, né? De morte que nós estamos vivendo. Mas Deus tem velado pela nossa vida. Porque nós merecemos? Não. Eu acredito que é pela bondade e a misericórdia de Deus, como Ele diz, que se renova a cada manhã. E nós contemplamos hoje, através da sua palavra, que Ele diz: tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama, né? Tem bom ânimo, tem que ter bom ânimo, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Até para a gente, eu sempre digo, digo para o meu filho, Wellington, até para a gente ser homem tem que ter coragem para ser homem, muitas vezes. Não é só porque nasceu homem e acabou, não. Tem que ter coragem, muitas vezes, para dizer que é homem, em determinadas coisas. É desse jeito, é verdade, não tem para onde fugir disso. E muito mais dizermos a quem nós adoramos, a quem nós prestamos culto. Muito mais além do que isso. Ser homem é muito mais além do que isso, e pensarmos, né? E ter bom ânimo. E ele diz no 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Você imagina aí, né, ver uma situação dessa, de o cara, né, na condição que ele vivia, de ser chamado por Jesus, né? Traga ele aqui. E ele ouvir isso, o tamanho do salto que ele deu para se encontrar com Jesus, para ter com Jesus e dizer a ele da sua aflição, né? E hoje nós não precisamos, às vezes não precisa a gente dar um salto, não, até mesmo só se ajoelhar, né, na nossa casa, no nosso quarto, e dizer a Deus da nossa necessidade, daquilo que precisamos. O que Ele sabe, sonda o nosso coração, sabe o que a gente quer, mas para que Ele possa conceder, Ele precisa ouvir, né, a nossa voz, para assim Ele conceder a cada um de nós a sua graça, né? Então Deus tem feito isso. Levanta-te, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Coisa maravilhosa. Você imaginar o quanto esse homem, né, sofria com essa cegueira, né? E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça, né? O que é que eu quero? O que é que você quer que eu faça? Então você pode fazer essa pergunta hoje a Deus, né? O Deus está ali perguntando aí no seu íntimo o que é que Ele faça por você. O que é que você está passando? O que é que você sente? Não é só hoje, nesta noite, mas eu creio que Ele tem dado e vai continuar dando a nós a graça da sua misericórdia, para nós dizermos a Jesus o que é que nós precisamos e necessitamos para caminhar, né? Não se trata aqui de ter grandes coisas ou obter grandes resultados. Eu tenho dito que às vezes, agora no final do ano, né, as pessoas chegam para a gente: aí, como é que foi o ano? A gente vai falar: pai, foi bom demais, ganhei X, ou até perdeu, sei lá, dependendo da situação. Mas raramente, com seus irmãos aqui, mas a pessoa, você ouviu falar de alguém dizer assim: eu ganhei uma alma para Jesus.
às vezes é uma coisa que menos importa a gente falar. O indivíduo pode até ter tido, né, um ano de pregar para alguém, de dizer do amor de Deus pela sua vida, mas quando se é perguntado, né, pelo resultado do ano final, a primeira coisa que vem no nosso coração é dizer dos ganhos, né, meramente se tratando de lucros, né, de dinheiro, né, do que alcançou, enfim, do que comprou. E esquece, às vezes, nós esquecemos, isso é do homem, é para a gente compreender e aprender de que se não for Deus ao nosso favor, nós não vamos ter a condição nunca de dizer isso. E eu tenho dito que nesse ano, se Deus quiser, com a graça de Deus, no final do ano, em vez de eu responder só que foi um ano bom, lucrativo, dizer que eu ganhei pelo menos uma alma para Jesus. Tá certo? Imagine aí, cada um de nós propor no nosso coração de fazer isso, de orar e clamar a Deus para que isso aconteça na nossa vida, através da nossa vida. Muitas vezes não precisa nem pregar, você sair da sua casa e ir para a casa do vizinho para pregar para ele. Só a sua vida no dia a dia e você orando, tenho certeza que você vai ganhar uma alma para Jesus. Imagine que hoje nós temos uma membresia na quantidade de 60 membros, presbítero William. Imagine aí que em 2021, né, 60, cada um ganhando mais um, vai ser 120, né? Amém? Podemos dizer a Deus que queremos alcançar isso para engrandecimento da palavra de Deus. A igreja concorda? Amém? Então, o que está sendo proposto nesta noite é o que foi proposto pelo cego, né? De ele estar à beira do caminho e clamar a Jesus, né? E nós também podemos propor no nosso coração, a partir de hoje, de dizer a Deus: Senhor, eu clamo a Ti e eu te peço que o Senhor me ajude a ganhar essa alma para Ti, né? Porque Ele é quem faz. A gente pode até plantar e regar, mas é Deus quem dá o crescimento. Amém? Então a gente vai plantar e regar na vida de uma pessoa a palavra de Deus, mas quem vai dar o crescimento no coração dessa pessoa é Deus, não é eu nem você, porque nós não temos essa condição. Mas sim, se clamarmos assim como fez o cego de Jericó, né, o Bartimeu, com certeza nós alcançaremos o nosso objetivo, assim como ele alcançou, de tornar a ver a pessoa de Jesus Cristo, os seus prodígios, as suas maravilhas. Amém? Então, ele fez isso, ele lançou de si a capa e levantou-se e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Então, quando Jesus fala, né, que faz a pergunta a ele, e ele responde que ele torne a ver, é o que nós podemos fazer hoje, né? O que é que nós queremos ver? O que é que nós queremos que Deus nos faça a tornar a ver, né? O que é que eu quero? O que é que você quer ver de Deus, da parte de Deus, para um crescimento espiritual, para a salvação que só há nele? O que é que eu quero ver? Né? O que é que eu necessito? O que é que eu preciso? Né? Você sabe, eu também sei o que é que eu preciso, né? O que é que eu preciso ver? Estou falando com os olhos espirituais, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para a sua própria honra e glória.
Então o cego disse que queria se tornar a ver, né? E o que eu digo nesta noite, irmão, o que é que você quer ver da parte de Deus que aconteça na sua vida, né? Na vida da sua família? O que é que você tem pedido a Deus para que se torne realidade, né? Com a sua visão espiritual daquilo que você tem pedido a Deus, né? Então você continua a imaginar e a passear pelo texto. Quão grande foi a alegria deste homem a tornar a ver, né? A tornar a ver o mundo, as coisas, né? O que passava pela cabeça dele naquele momento de cegueira, né? Então o que é que a gente entende e compreende através das Sagradas Escrituras? É de que a fé é o firmamento de todas as coisas, muito mais para a nossa salvação, que é o que a gente busca, né? E as demais coisas, assim como foi dito por Jesus, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vai acontecer, sim, vai acontecer. Eu tenho dito também que em todas as coisas, e no muito mais aqui tocante às Sagradas Letras, que a gente deve ser honesto com a gente mesmo. Não podemos enganar a nós mesmos no tocante o que nós queremos. O que nós queremos ver, né? Tornar a ver. Então, na medida que eu consigo, né, busco e vou conseguir, com certeza, a ser honesto comigo mesmo, as coisas vai acontecer na vida dos outros. Que é quando eu digo, através do nosso testemunho, né? Não precisa, talvez não vá precisar eu sair na casa do vizinho a qual eu estou orando e dizer, né, do que é Deus e o que representa Ele, mas através da minha vida e da sua vida, ele vai ver e vai compreender quem é o Deus que eu sirvo e que você serve. Então, amados irmãos, com essa rica oportunidade nesta noite que nós temos de aprender, assim como os cegos de Jericó fez, né, de clamar a Jesus. Vai vir os empecilhos, né? Tem muitas dificuldades, tem muitos percalços na caminhada, mas nós vamos continuar clamando pelo Filho de Davi, pelas nossas vidas, pela vida da igreja, né? Pelo que está passando, o que é que nós precisamos. A fé, irmão, é um meio pelo qual a dádiva de Deus é recebida. É pela fé, somente pela fé. Se o cego aqui ele não tivesse, né, no seu coração, por meio da fé, ele não tinha recebido a dádiva recebida de Deus. Não tinha. Então, assim também nós não temos a condição de recebermos da parte de Deus aquilo que lhe foi prometido a nós, a salvação. Eu falo muito na questão, não de obtermos grandes coisas, mas uma coisa que eu me preocupo mais é com a salvação. E é o que nós devemos ter, né? É o que devemos ter. Porque Deus, ele está pronto sim de dar a nós aquilo que lhe for necessário. Não é assim, pastor? Foi o pastor que disse que passou quantos meses com um pacote de macarrão, pastor? Era um macarrão? Tem uma história do macarrão, né, pastor? Aqui a igreja já ouviu falar. Então, imagine aí hoje o pastor comendo caviar, camarão, daquele de, sei lá, enfim. É a dádiva de Deus que tem vindo sobre a sua vida, não é assim, meu pastor? E não pode ser diferente para conosco, a qual nós buscamos a Deus. A salvação, além de fazer o bem, né, ela é voltada a ver de novo o melhor aonde e seguir a Jesus no seu louvor e adoração a Deus. É assim, irmãos, é dessa forma que nós vamos conseguir caminhar, né, e trilhar aquilo que Deus tem para cada um de nós.
Eu oro a Deus nesta noite por essa oportunidade que Ele nos dá de aprender, assim como Bartimeu fez, estar à beira do caminho e clamando por misericórdia, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. É assim que nós precisamos fazer, irmãos, fazer a diferença pela oportunidade que Deus nos dá. Eu louvo a Deus, ao pastor, por ter dado essa oportunidade de trazer nesta noite a palavra do Senhor às nossas vidas, né? Por isso eu oro e sou grato a Deus. Quero orar com você, meu amado irmão, para que assim se conceda em nossa vida aquilo que nós viemos a pedir a Deus, tá certo? Vamos orar. Meu amado Senhor, sou grato a Ti pela a Tua verdade que é sublime na nossa vida, a Tua verdade, meu Deus, que nos traz conhecimento de quem era o Senhor, o que o Senhor representa para nós. Eu quero clamar a Ti, meu Deus, que o Senhor venha ter compaixão de nossas vidas, em todas as nossas necessidades, meu Deus. Eu clamo a Ti e rogo a Ti nesta noite, dizendo da nossa necessidade tamanha de que o Senhor está velando pelas nossas vidas. Pai, dar continuidade no derramar da Tua graça sobre toda a igreja e sobre todos aqueles que nos ouvem através das redes sociais e que nos acompanham domingo, essa transmissão. Nós Te louvamos, meu Senhor, por tudo. É assim que oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Agradeço ao pastor nesta noite.